Boa noite, turminha. Tá todo mundo bem? Espero que estejam todos vivos e bem vivos. Eu tô um pouquinho doente, mas creio, creio que eu vou sobreviver. É isso aí. Essa quarentena aí já sobrevivi 15 dias e vou sobreviver bem mais, eu acho. Talvez. Vou rezar pra ver. Turminha, essa vai ser a primeira aula, videoaula que eu vou estar gravando para vocês. Vou estar disponibilizando na internet, lá na plataforma, os tópicos no Word, tudo, atividades também, atividades referente às revisões desse tempo que a gente ficou parado. Então, eu acho que seria bom revisar um pouquinho, mas por enquanto vamos ficar só no conteúdo e nas atividades do livro. Mais para frente a gente vai trabalhando essa revisãozinha. Lógico, antes da prova, que provavelmente vai ser online, creio eu. Não tenho certeza, vou esperar a direção notificar. Se for online, de qualquer forma, presencial, não sei como é que vai ser daqui para frente. De qualquer forma, vai ter uma revisão ainda, ok? E dando continuidade, gostaria que vocês acompanhassem com o livro, ok? E tipo isso. Então, vamos nessa. Turminha, vamos lá, página 11. O último assunto que ficou faltando a gente falar foi de minerais e rochas. A última vez a gente falou sobre a estrutura da Terra, crosta, manto, núcleo e tudo mais. E ficou faltando esse ponto aí dos minerais e das rochas. Isso, quando eu vou dar essa tossida, não se preocupe. Tosse saudável, ok? Turminha, as rochas são materiais sólidos, resultante da união natural de minerais, vários minerais. Se vocês observarem lá na página 11, a gente tem um modelo dos quartzo, dos feldspato e da mica. São todos minerais, são todos tipos de rocha que foram formados justamente pela união de minerais. Galerinha, a gente vai ver, a gente vai focar um pouquinho mais nos tipos de rochas, partindo lá para a página 12, ok? Vão acompanhando aí. Galerinha, o primeiro tipo de rocha que a gente vai falar desculpem, são das rochas magmáticas ou ígneas, ok? Elas são formadas pela solidificação do magma, ou seja, sempre que tem uma erupção vulcânica e tudo mais, essa lava, esse polvo de magma que vem para a superfície, ele acaba se solidificando, e se solidificando ele acaba se tornando rocha. E a gente vai ver mais para frente que tem um ciclo, tem um temperismo, tem algumas coisas que modifica sua estrutura em geral, ok? Galerinha, as rochas magmáticas elas podem ser separadas em dois pontos, vou colocar assim, dois tipos. A gente tem as rochas plutônicas ou intrusivas e a gente tem as rochas vulcânicas ou extrusivas. Galerinha, essas rochas intrusivas, ela acontece da seguinte forma, eu vou ler para vocês o processo. Quando a solidificação ocorre no interior da crosta, o processo de resfriamento do magma é mais lento, o que permite a cristalização dos minerais à medida que ocorre a solidificação. As rochas formadas nesse processo são denominadas plutônicas. Ou seja, galera, às vezes isso pode confundir um pouquinho vocês, tipo, pô, mas não é só o magma, então ele não, sendo magma, tanto no exterior quanto no interior ali vai se tornar o mesmo tipo de rocha? Não. Por quê? Porque como interiormente, a gente viu nas aulas passadas que no interior da Terra a temperatura é maior. A temperatura sendo maior, o que acontece? Essa lava, esse magma, ele demora um pouquinho mais para se resfriar, ou bastante tempo, ele vai se resfriando lentamente. Então, sua cristalização, ela é diferente.
E nisso, logicamente, tendo essa resfriação de forma diferente, isso já altera a estrutura dela. E essas rochas, esse magma, essas rochas derivadas desse magma que foi resfriado lentamente no interior da Terra, eles vão receber o nome de plutônicas. E a gente tem como exemplos aí os granitos e os gabros. Ah, professor, o que é o granito? Beleza, sabe aquela pedra que vocês têm geralmente na mesa de vocês, ali na pia, enfim, aquilo ali é granito. E beleza, vocês estão tocando realmente em rocha magmática, vocês estão tocando naquilo que um dia esteve no interior da Terra, ok? Outro tipo são as rochas extrusivas. Vou ler aí para vocês. As rochas que se consolidam na superfície da Terra são denominadas rochas vulcânicas ou extrusivas. Nesse caso, há um acelerado processo de resfriamento, o que praticamente elimina a formação de cristais grandes. Dessa forma, eles tornam-se visíveis somente com equipamentos apropriados. A exemplo disso, os basaltos. Galerinha, lá anteriormente a gente falou na cristalização. Se vocês observarem as rochas plutônicas, ou seja, o granito, que é o que vocês têm mais próximos, creio eu, por enquanto. Eu ia derrubando o celular aqui, mas estou vivo. Vocês podem observar que tem pequenos pontos brilhantes. Esses pequenos pontos são pequenos cristais que são formados nesse processo do resfriamento prolongado e tudo mais. No caso das rochas extrusivas, esses pequenos cristais, eles não são visíveis a olho nu. Vocês não vão conseguir identificar ele como vocês conseguem ver nos granitos ali, que tem uns pequenos pontos brilhantes ali, alguns maiores que os outros, e assim por diante. Mas daí já dá para vocês terem uma noção da formação dela, do tipo e do tipo de como se fala, de processo que foi feito aí, e qual a diferença desses processos aí que interferem na formação das rochas e o resultado dela, ou seja, que tipo de rocha eu vou ter se o magma se resfriar no interior da Terra ou na superfície terrestre. Ok, galera? Pulando um pouquinho, a gente já tem as rochas sedimentares, galera. As rochas sedimentares, elas são formadas em decorrência da transformação sofrida por outras rochas em razão das... Perdão, galera. Confundi aqui, eu estou com a colinha aqui. Rochas sedimentares são formadas pela deposição de detritos de outras rochas, pelo acúmulo de sedimentos de origem orgânica ou pela concentração de precipitados químicos. Galerinha, aí vocês ficam assim, pô, mas onde é que eu vou ver esse tipo de rocha? Galera, solos, rochas calcárias ou arenito é um exemplo disso. Vocês podem ver que o solo calcário ele é fácil como se fala, de quebrar. Por quê? Porque ele vem da junção de vários sedimentos. Se não me engano, aqui perto de casa, eu acho que eu tenho alguns exemplos. Tinha meio que uma mineradora ilegal ali embaixo. E lá tem uns exemplos de rochas sedimentares. Elas são muito frágeis, são muito fáceis de se quebrar. Turminha, continuando aí. A gente tem as rochas metamórficas. São formadas em decorrência das transformações sofridas por outras rochas. Em razão da alteração nas condições da temperatura ou de pressão. A gente tem como exemplo aí os gnáises derivados dos granitos, as ardósias derivadas dos sedimentos de argila e o mármore derivado do calcário. Galerinha, se vocês observaram o mármore, vocês podem ver que a formação dele tem alguns cristalzinhos ali, ele é uma pedra bem brilhante, bem dura, bem maciça mesmo. E vocês podem observar ali que ela tem, como se eu posso dizer, o mármore tem características daquela rocha calcária.
Até mesmo pela cor, a cor branca. Vocês podem observar, ela, quando vocês pegarem de uma pedra de calcário, vocês vão ver que ela é bem porosa e tudo mais. O mármore, ele tem essas características também. Lógico, com o processo ali de lapidação e tudo mais, ele fica com aquela característica lisinha. Mas se vocês pegarem um, uma pedra de mármore sem estar, como se fala, sem estar totalmente trabalhada, vocês vão ver que ela tem uns porozinhos ali. Não confundam granito com mármore, ok? São dois tipos de rochas diferentes. O granito ele é mais liso ali, mesmo quebrando ele ainda tem uma superfície mais lisa. O mármore ele chega a ser um pouquinho mais poroso ali, e nesse processo de lapidação, de trabalho com ele, é que ele fica com aquelas características ali, lisinho e tal, como é o exemplo daquela estrutura lá do Michelangelo. É o Michelangelo, o escultor renascentista, tá? Não confundo com a Tartaruga Ninja, embora eu seja mais fã da Tartaruga Ninja. Enfim, é só uma besteirinha aqui, a Way. Enfim. Ah, galerinha, vocês podem observar que Michelangelo ele conseguiu trabalhar nessa pedra, esculpindo, pode ser um ser humano, a réplica de um ser humano, idêntica ali, e ficou perfeito. Ou seja, vamos até aplaudir essa habilidade do artista e tudo mais, que ele conseguiu fazer uma rocha, ok? Tô perdendo minha voz porque, sério, a situação aqui tá grave. Não é Covid-19. Eu sei que alguns de vocês podem estar pensando nisso, mas não. Eu sou do grupo de risco, então se eu tivesse com isso, eu já teria morrido há muito tempo. Eu acho. Enfim, galerinha, partindo lá para a página 14, a gente vai falar dos ciclos das rochas. Ah, professor, como assim o ciclo das rochas? Galera, sim, as rochas elas passam por uma transformações, meio que uma reciclagem. Vocês podem observar no gráfico aí da página 14. Tem um exemplo aí de como ocorre esse ciclo das rochas, ok? Tudo isso é causado pelo intemperismo, galera. Intemperismo, vocês já sabem que ele vem de erosão, vem de degradação e tudo mais. Nesse caso, ele se trata da desintegração das rochas por processos físicos ou químicos, ok? O ciclo das rochas, ele como é que eu posso dizer, a dinâmica geológica é caracterizada pela formação de novas rochas e transformações das rochas existentes em novos tipos de rochas. Ou seja, galera, uma rocha acaba se tornando outra, como o exemplo das rochas metamórficas. Lendo o exemplo aí para vocês, a gente tem o seguinte. A gente tem a deposição em oceanos e continentes. A gente tem, aí já parte aí para os sedimentos, ok? Aí já tem a litificação, que acaba se tornando aí, gerando as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, elas acabam, como se diz assim, também, como é que eu posso dizer, sofrendo transformações pela pressão, pelo tempo, enfim, acaba se tornando rochas metamórficas, que aí no caso, como tem um exemplo aí, em ambientes de pressão e altas temperaturas, qualquer tipo de rocha pode originar uma rocha metamórfica, ou seja, uma dessas rochas sedimentares lá, como o calcário, acaba se tornando o quê? Com pressão e com o passar do tempo. O mármore, que é esse exemplozinho da pedra que está aí. Perdão, galera. Então a gente tem, como se diz, esse soerguimento aí. Quando se fala de soerguimento, está falando desse ciclo aí, ou seja, que essa rocha ela pode ser transportada tanto para o mar quanto para outra, como se fala, para o mar, para locais onde elas podem sofrer outro processo químico ou até de, como se fala, ou processo tanto químico quanto físico aí, se tornando outras rochas. A gente tem, por exemplo, aquela fusão parcial. Professor, como assim fusão parcial? Galera,
magma é rocha. Então, se a rocha ela chegar numa certa temperatura, ela vai voltar a entrar no ponto de fusão, ou seja, vai derreter, vai acabar tendo, vou colocar assim, a chance de se tornar outro tipo de rocha. Por quê? Ela foi derretida, é como o plástico. Você tem uma garrafa PET, você derrete ela no processo lá de, como se diz, de reciclagem. Ela pode se tornar ou outra garrafa PET, ou quem sabe um brinquedo, ou até uma garrafa de outra substância, enfim. E assim vai acontecendo. E tem todo esse ciclo, ou seja, a gente pode colocar a rocha em si, o magma, ele acaba derretendo. O magma, no caso, ele é expelido. Depois que ele é expelido, ele pode se solidificar, se tornando um tipo de rocha, que pode passar por outra pressão, se tornando outro tipo de rocha, por outro processo físico, se tornando rochas sedimentares, e enfim, de formas que, se ele for derretido novamente, ele pode se tornar outro tipo de rocha. Ou seja, há um ciclo aí. Tem toda uma estrutura, onde uma rocha, vou colocar, perdão pela expressão, uma brita, ela não seria uma brita desde o nascimento até a morte dela, entendeu? Por exemplo, como eu falei o magma resfria, se torna uma rocha. Ele vai ficar ali, dependendo do movimento que onde ela for parar, ela pode sofrer processos químicos ou físicos, levando ela a transformar em outra rocha. E essa outra rocha pode sofrer outro tipo de intemperismo, sofrer pressão, como se diz, ou ser exposta a temperaturas, e pode acabar se tornando outro tipo de rocha. E se ela passar por alta temperatura e pressão, provavelmente ela vai entrar no ponto de fusão, onde vai virar magma novamente, completando o ciclo, e assim continuando novamente. E assim, durante milhões e milhões de anos, aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Ok, galera? Galerinha, partindo lá para a página. Para a página 15. Galera, quando a gente vai para a página 15, a gente começa a falar das estruturas geológicas. Galera, a gente sabe que a Terra, a estrutura dela não é uma estrutura heterogênea. Ou seja, é uma estrutura diferente. A litosfera apresenta composição diferentes em toda a sua extensão, ou seja, em todo o decorrer do globo, a gente tem estruturas diferentes, estruturas geológicas diferentes, tipos de rochas diferentes, tipos de terrenos diferentes. Galerinha, basicamente a gente tem três principais estruturas. A gente tem os escudos antigos ou os maciços cristalinos, e também a gente tem as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Galerinha, vamos começar falando dos escudos antigos e dos maciços cristalinos. Eles são terrenos constituídos por perdão, são terrenos constituídos por rochas cristalinas, e ele também tem, como eu posso dizer, ele também sofre, como os escudos e os maciços são áreas resistentes e estáveis, porém bastante desgastadas, com muitas intrusões magmáticas. Galera, essas intrusões magmáticas, o que é? São pequenas rachaduras onde o magma acaba entrando nela ali, ou seja, acaba levando a um processo, como se diz, a outro processo de degastação, a surgimento de novas rochas, mas acaba se tornando ali um escudo, ou seja, uma área onde tem essa grande concentração. É por isso que é chamado de escudos antigos ou maciços cristalinos, galera. Os escudos, eles têm sua formação na era pré-cambriana. Já os maciços cristalinos,
No caso dos maciços cristalinos, eles têm a sua formação já na era paleozoica, ok? Então é só lembrar os escudos cristalinos, perdão, os escudos antigos, eles têm sua formação na era pré-cambriana, ou seja, é uma estrutura bem mais antiga. Os maciços cristalinos têm uma formação um pouquinho mais recente. Já está ali na era paleozoica. Lembrem lá do vulcanismo que acontecia antigamente, então por isso acabou se formando esses maciços cristalinos, ok? A gente também tem outro tipo de estrutura, que são as bacias sedimentares. Galera, o nome já diz tudo. Bacia sedimentar. Ou seja, são depressões constituídas de detritos ou sedimentos, formadas principalmente elas foram formadas principalmente nas eras paleozoica e mesozoica. Ah, tratando de bacias sedimentares, como o nome já diz, é uma bacia onde onde se acumula sedimentos. É uma estrutura, como a gente estava falando, e elas são formadas principalmente na era paleozoica e mesozoica, mas também na era cenozoica. Era cenozoica, que é a nossa era. Nessas bacias sedimentares, geralmente onde encontramos combustíveis fósseis, ou seja, tem toda um acúmulo ali de matéria orgânica que durante milhões e milhões de anos foi se tornando aquilo que hoje a gente conhece, em alguns casos, como o petróleo. Lógico, tem a gás natural, tem outras, o carvão mineral, tem um carvão mineral também, que geralmente é encontrado nessas bacias sedimentares. Então tem toda como se fala, tem toda uma cadeia de elementos aí, mas só para ficar claro a ideia é que é nessas bacias sedimentares que é encontrado aquelas jazidas de petróleo, ok? Galera, a garganta tá ressecando rápido aqui. Vou tentar ser tentarei ser o mais breve possível. Já é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Sempre tô dando alguma coisa errada. E já teve problema na edição, enfim. Tanto que eu decidi mandar com uma edição muito simples. Porque as edições que eu tava fazendo sempre tava dando erro, dando erro, dando erro, dando erro. Excluí tudo e comecei de novo, enfim. Mas voltando. Outro tipo de estrutura é os dobramentos modernos. Galera, esses dobramentos modernos, eles recebem esse nome de dobramentos modernos justamente por eles terem sua formação no período terciário da era Cenozoica, ou seja, da nossa era. Na era em que estamos vivendo foi onde se deu origem a essas formações, que são compostas por rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Galera, lembra lá que rochas sedimentares, elas são aquelas rochas mais frágeis, justamente por elas ser o acúmulo de fragmentos? Pois é. E essas rochas, tanto as magmáticas quanto as metamórficas, são afetadas por forças tectônicas, ou seja, por impactos das placas tectônicas. E um exemplo disso, desses dobramentos modernos que a gente tem hoje, é a Cordilheira do Himalaia e a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, que percorre a América do Sul. A gente, professor, como assim? Simples. A placa sul-americana se chocou com a placa de Nazca, fazendo com que subisse uma camada ali de rochas e tudo mais. Lógico, isso é um processo que demorou milhões e milhões de anos. Subiu essa cadeia de montanhas. Devido ser algo relativamente recente, não deu tempo ainda dela se desgastar pelo intemperismo aí, pelo ciclo das rochas e tudo mais, a ponto dela perder essa altitude, que é uma das características desse dobramento moderno, que eles possuem geralmente altas altitudes, como é no caso da Cordilheira do Himalaia e da Cordilheira dos Andes. Uma cadeia de montanhas ali, gigantescas, enfim. Galerinha, o que tinha para hoje era isso, ok? A gente vai se conter nas atividades do livro. Vou deixar a atividade da página 17 e 19. Como eu falei, eu também vou postar os tópicos ali
que esse resuminho que eu sempre faço, que eu coloco ali no quadro para vocês, eu vou colocar no Word, vou colocar no Word e disponibilizar na plataforma junto com o link do vídeo, ok? Então, de qualquer forma, espero que fiquem bem. E a gente está junto. Qualquer dúvida, estou no PV, pode chamar no privado lá no WhatsApp, que eu vou estar respondendo vocês, ok? Fiquem bem e sobrevivam, por favor.